Paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém? Hoje eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade, né, à nossa palavra. Nós já estamos no livro de Ruth, né? Para quem está me acompanhando. Hoje nós iremos para o capítulo 2, que fala sobre o campo de Boaz. A última leitura que nós fizemos foi sobre a vida de Noemi, né? Elimeleque e Noemi, né? Noemi foi uma mulher que teve o seu marido e 2 filhos, e nessa trajetória de vida dela, ela perdeu, né, seu marido, logo perdeu seus 2 filhos e ficou simplesmente com as 2 noras dentro da tua casa, sem nada, né? Simplesmente todas elas necessitando de ajuda, as necessidades delas. E Noemi pediu para que Ruth e a outra nora dela, né, vamos voltar aqui para me lembrar o nome, irmãos, me perdoe, as noras delas que ficaram, né, ficou ela e as 2 noras, e ela pediu para que Orfa e Ruth voltasse para a casa dos seus pais, porque ela não haveria nada para oferecer a ela. Claro que ela tinha algo de bom, né, na vida dela, que era Deus, né? O Deus dela era o Deus vivo, era o verdadeiro, não era deuses, né? Como muitos adoravam deuses. E o mal de Elimeleque é que ele também era esse tipo de varão que procurava está sempre, ele era era o marido, né, de Noemi, mas devido às suas desobediências, acabou que a fome, né, devido à fome, devido às necessidades que eles passavam, Moabe, Elimeleque, né, perdeu sua vida, que veio o sofrimento, né, que morreu o marido de Noemi, e logo depois morreu os seus 2 filhos. Mas no devido tempo que ela pediu para que suas noras procurasse voltar, né, à casa dos seus pais, Orfa logo decidiu, né, de início ela negou, logo depois ela decidiu que iria voltar, né, para a casa da família dela, tanto é que não se ouviu mais falar nem no nome dela. Mas Ruth simplesmente decidiu que ela iria continuar, né, com a sua sogra. Ali, naquele momento, a Noemi pediu para que ela também fizesse o mesmo que Orfa tinha feito, voltasse para seus pais, porque ela não tinha mais filhos, como dar filhos, para que ela tivesse paciência dos filhos crescer, para casar. A preocupação de Noemi era essa, porque ela já era uma viúva, ela iria ficar sozinha e ela não queria que Ruth também continuasse sozinha. Mas até então, nessa história, nós vemos que Deus já estava trabalhando na vida dessas 2 mulheres. Claro que elas não sabiam, mas Deus já estava preparando. Então, vem aqui no capítulo 2, o campo de Boaz. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem de fato poderoso, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. No certo sentido, Boaz era um tipo de Cristo e Ruth uma gentia, é um tipo de igreja. Olha só, né, para vocês verem que Deus já estava começando a trabalhar aí. As terríveis perdas na terra de Moabe ilustram a dispersão e, portanto, o julgamento de Israel. Boaz provará que ser o parente remidor de Ruth. Há só uma palavra hebraica para parente e remidor, porque só ele, que era um parente, tinha o direito de redimir. Sendo assim, foi necessário que o Senhor Jesus Cristo se tornasse homem para redimir o homem. O matrimônio de Ruth e o lar abastado, no qual ela foi posta, apontam para o gozo satisfatório e a plenitude das bênçãos que a união com Cristo assegura ao coração que confia nele. Isso quer dizer que nós temos que ter o coração confiante em Deus.
E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: rogo-te que me deixes ir ao campo, e colherei espigas, que são os grãos, por detrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Isso mostra o fato que Noemi era muito pobre. No sistema para o bem-estar de Israel, naquela época, que havia sido dado por Deus da lei de Moisés, dizia que o pobre, durante a colheita, poderia meter-se nos campos e colher o que ficava. Com base nessa lei, os colhedores eram instruídos a não recolher nos cantos dos campos e a deixar um pouco das colheitas junto ao caminho. Ali naquela época daquela colheita, eles iam, né, colher, os colhedores iam ali colher, né, as espigas de milho, e as que caíam pelo caminho, eles não deveriam pegar. Por lei, aquelas que cairiam pelos caminhos ficaria para os pobres, para aquelas pessoas necessitadas. Então eram essas as espigas que Ruth passou a recolher para ajudar, né, no sustento com Noemi. Foi, pois, chegado, espigou no campo por detrás dos colhedores. E aconteceu que, por sorte, que a parte do campo era de Boaz, o qual era da parentela de Elimeleque. E é óbvio, o Espírito Santo estava guiando-a em tudo. Ela não conhecia Boaz, mas o Senhor o conhecia. Quando o Senhor planeja por nós, coisas maravilhosas acontecem. Quando nós mesmos planejamos, os resultados não são positivos. Isso quer dizer, irmãos, que nossa vida está no controle de Deus. Somente Ele tem o controle das nossas vidas. E tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Agora, quando nós queremos fazer a nossa vontade, do nosso jeito, nada é positivo em nossas vidas. Por favor. E Boaz, vindo de Belém, disse aos colhedores: o Senhor seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. E Boaz disse ao seu criado, o encarregado dos colhedores: de quem é esta jovem? No caso, ele perguntou de quem seria esta jovem que apareceu ali nas colheitas, que seria Ruth. E o criado encarregado dos colhedores respondeu e disse: é a jovem moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela, Ruth disse: rogo-te, falava como serva, que me deixes recolher e ajuntar as espigas entre os feixes, depois dos colhedores. E assim ela veio. E está aqui esta manhã até agora, e a não ser um pouco que se deteve em casa. Ela colhia constantemente, só descansando por um breve momento em casa. Então Boaz disse a Ruth: ouça, minha filha, não vás colher espigas em outro campo, nem passes daqui, mas aqui estarás com as minhas servas. Estejas atenta ao campo se cegarem e seguirás elas, porque eu mandei aos jovens que não te toquem, e se tiveres sede, vá aos vasos e beba a água que os jovens tirarem. Ela então, baixando o seu rosto, inclinou a terra e lhes disse: porque achei graças aos seus olhos para que tu me reconheças, sendo eu uma estrangeira. E respondendo Boaz, disse-lhe: por certo me declararam tudo o que tens feito com tua sogra, depois da morte do seu marido, e que deixando teu pai e sua mãe a terra onde nascestes, e viesses a um povo que não conhecesses antes. O Senhor galardoe o seu feito, e a tua retribuição seja plenamente concedida pelo Senhor Deus de Israel, sob o qual vieste te abrigar debaixo de suas asas. À sua própria maneira, Boaz dá as boas-vindas a Ruth e à família de Deus. E ela disse: meu senhor, ache eu graça diante dos teus olhos, por que me consolaste? E por que falastes ao coração da sua serva, não sendo como uma das suas criadas? E na hora de comer, Boaz lhes disse: aproxima-te daqui, e come pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E se assentou ela junto aos colhedores, e ele lhe deu pão e cevada, e comeu até que saciou e ainda lhe sobrou. E levantando-se logo para espigar, Boaz ordenou aos criadores, dizendo: deixai que ela recolha as espigas entre os feixes, e não a envergonheis. Antes deixai cair alguns punhados dos molhos e a deixeis recolher, e não a repreendais.
E ela esteve recolhendo naquele campo até a tarde, debulhou o que tinha recolhido e foi quase umas ervas de cevada, cerca de 36,4 litros, né, que fala. E tomando-a veio à cidade e a sua sogra viu o que tinha recolhido, tirou também logo o que lhe tinha sobrado depois da saciada e deu a ela. Ruth tinha colhido muito mais do que Noemi, acreditava que ela conseguiria. Aqui nós vemos que Deus já estava trabalhando na vida dessa mulher. Deus já estava aproximando, né, no caso Ruth, de Boaz. Por quê? Porque ali já era o trabalho de Deus, era o trabalhar de Deus na vida daquela mulher. Porque ela largou sua família, largou sua parentela e largou os deuses estranhos para servir um Deus que ela não conhecia, mas que ela iria passar a conhecer, que é o nosso Deus vivo. E lhes disse a sogra, então, o conselho de Noemi: onde colhestes hoje e onde trabalhaste? Bendito seja quem te recolheu, de quem te reconheceu. E ela declarou à sua sogra que tinha acontecido com quem tinha trabalhado e disse: o nome do varão que trabalhei hoje foi Boaz. E disse Noemi à sua nora: seja ele bendito do Senhor, porque não recusou aos vivos as benevolências que teve para com os mortos. Disse-lhe depois Noemi: aquele homem é nosso parente, é um homem remido. A Ruth Moabita disse: também me disse isto, ajuntar-te com meus criados até que acabem todas as minhas seivas. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: melhor é, minha filha, que saias com as criadas dele, para que não se encontrem em outros campos. Esteve, pois, ela colhendo junto com as criadas de Boaz, até que ceifas das cefadas dos drigos se acabou, mas habitou-as com a sogra. No capítulo 3 fala sobre as instruções de sua sogra. E disse-lhes a sua sogra, Noemi: minha filha, não tenho eu te procurar-te descanso para que fiques bem? Não é Boaz, nosso parente, cujas servas estivestes? Eis que ele padejará esta noite as cevadas na eira. Lava-te, pois, e te unge, e vestes os teus vestidos, e desce a eira, mas não te darás a conhecer ao homem que ele tenha acabado de comer e beber. E quando ele deitar, observes tu o lugar onde ele se deitará, e irás te cobrirás os pés, e te deitarás ali, e ele dirá o que terás que fazer. A obediência. E ela respondeu: farei tudo o que tu me ordenares. E desceu, pois, a eira, e fez tudo o que a sogra tinha ordenado. Boaz, pois, havendo comido e bebido, o seu coração estava alegre, retirou-se a dormir ao lado de um monte de cevada, que são grãos. Então ela veio silenciosamente, descobriu-lhe os pés e se deitou. E aconteceu que à meia-noite estremeceu aquele homem, apalpou, e eis que a mulher estava deitada a seus pés. Então ele disse: quem és tu? E ela respondeu: eu sou Ruth, tua serva. Estende a beira de uma capa sobre a tua serva, porquanto és um parente próximo. E ele lhe disse: bendita sejas tu, ó do Senhor, minha filha, que tens feito melhor está tua última graça do que a primeira, não indo após os jovens, quer pobres ou ricos. Agora, pois, não temas, minha filha, eu farei contigo o que tu disseres, porque toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. E agora, embora seja verdade que eu sou o parente próximo, contudo isso, há um parente mais próximo do que eu. Repousa aqui esta noite, e quando for de dia ele se redimir, estar bem, te redima. Mas se ele não se quiser redimir, eu te redimirei. Vive o Senhor, descansa, pois até amanhã. E depois que repousou os pés até pela manhã, levantou-se antes de pudesse reconhecer o outro. E ele disse: não se saiba que veio alguma mulher à eira. Depois ele disse: dá-me o tecido que trazes por sobre ti e estende-o. E ela o estendeu. Ele mediu 6 medidas de cevadas e o pôs nas suas costas, e ela foi à cidade. E assim veio sua sogra a esta. Lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhes declarou tudo o que aquele varão tinha lhe contado.
E disse ainda: essas 6 medidas de cevada me deu, e me dizendo para que não vás vazia a tua sogra. Então Noemi disse: repousa, minha filha, até que saibas o resultado, porque aquele homem não descansará até que hoje mesmo conclua esse negócio. Perdão, irmãs. Aqui já está falando que Boaz já estava procurando uma maneira de redimi-la. Mas antes disso, ela tinha que passar pelo primeiro parente para saber, porque se ele redimisse ela, ele não podia dar com a mão, né? Procurar entrar na frente daquele parente. Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que passava aquele parente mais próximo, do qual havia falado. E lhe disse: ei, fulano, vem cá. Assenta-te aqui. E ele veio e se assentou. Então ele tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. E logo disse ao parente: Noemi, que retornou ao campo de Moabe, está vendendo uma parte das terras, que foi do nosso irmão Elimeleque. E eu decidi fazer saber e de dizer que compres diante dos que estão aqui assentados, diante dos anciãos do povo, que as de redimir, redima, e se não requiseres redimir, declara-me isso para que eu saiba, porque não há outro que a redima e não ser tu, e eu depois de ti. E ele respondeu: eu a redimirei. Então replicou Boaz: no mesmo dia em que comprares a terra da mão de Noemi, tens que comprar também da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, que suscite o nome do falecido sobre a herdade. E respondeu o parente: por minha parte não poderei redimir, porque prejudicaria minha herança. Redime-a tu, tomando para ti o meu direito, porque eu não a poderei redimir. Aqui nesse capítulo fala sobre astutas, né? O modo que Boaz adquiriu o direito sobre Ruth, o qual tinha o parente mais próximo, pois este declarou publicamente que não podia redimi-la. A lei tem que reivindicação anterior sobre os pecadores, mas ela não pode redimi-los. Cristo, nosso divino parente, tornou-se homem para nos redimir. Não custou praticamente nada a Boaz para redimir Ruth, além dele colocar de tudo a si mesmo e os seus próprios interesses, mas custou tudo a Cristo para ele poder redimir os pecadores. Assim Ruth, uma oliveira silvestre ou zambujeiro, foi exertada e tornou-se uma participante da raiz e da seiva da oliveira natural. Quer dizer que Israel, mas ela não podia gabar-se. Por isso, não aconteceu como resultado de qualquer direito e reivindicação pessoal. Então, tudo o que ela pôde dizer foi: porque achei graça aos teus olhos, para que tu me reconheças sendo uma estrangeira. E havia de longo tempo este costume em Israel para remissão. E ao contrato, para confirmação de qual negócio do homem tirava o seu sapato, seria como testemunho em Israel. Então o parente disse a Boaz: torna-se para ti e descalço o seu sapato. Boaz disse aos anciões e todo o povo: vós hoje testemunhas que tomo posse de toda coisa que foram de Elimelec e de tudo o que foi de Quilom e Malom, na mão de Noemi. E que também tomo por minha mulher Ruth, a moabita mulher de Malom, para sulciar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja apagado. Dentre os meus irmãos e da porta do seu lugar, disto vós sois hoje testemunha. E disseram os anciões a todo o povo que estavam na porta: testemunhas somos, o Senhor faça sua mulher que entre em tua casa como Raquel e a Lia, as quais edificaram a casa de Israel, e tu sejas ilustres em Efrata e sejas renome em Belém. E das descendências que o Senhor te der desta jovem, seja a tua casa como a tua de Pérez, a qual Tamar deu à luz a Judá. Boaz, tomou Ruth e lhes foi como mulher, e logo possuiu. E o Senhor fez com que ele concebesse e desse à luz a um filho. E as mulheres diziam a Noemi: louvado seja o Senhor que fez com que não te faltasse hoje um remidor,
cujo nome será renomado em Israel, o qual o menino seja restaurado de sua alma, e o que se sustentará na tua velhice, porque a tua nora, a qual te ama, te vale mais que 7 filhos deu à luz. E tornando Noemi o filho e os pôs em seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas diziam, Noemi nasceu um filho. E puseram-lhe o nome e chamaram de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Na maioria parte das vezes, a genealogia da Bíblia, exatamente como essa, não são completas, tampouco tinham o propósito de ser completas. Elas simplesmente tinham o propósito de ligar certos indivíduos a outros, embora várias vezes não fossem citadas. Sabemos que Jessé foi o pai de Davi, entretanto não sabemos de Obed. Foi o pai imediato de Jessé, ou de algumas gerações foram puladas. No hebraico não há palavras para avô, bisavô, etc. Todos eles são mencionados como pai. Também sabemos que Raabe se casou com Salmão. Entretanto, também sabemos que Salmão não era o pai imediato de Boaz, simplesmente porque Raabe e Salmão viveram centenas de anos antes de Boaz. Entretanto, sabemos que Salmão foi o pai de Boaz, mesmo depois de dadas gerações não mencionadas. Tudo isso é muito importante, porque faz parte da genealogia da grande descendente do rei Davi, seu Senhor, o nosso. Em outras palavras, alude à encarnação de Cristo, o Filho de Deus, que se torna um homem para redimir a humanidade morrendo em uma cruz. Não há nada mais importante que isso. Na história de Moabi e de Ruth, Deus entrou na história delas e abençoou a vida dessas duas mulheres. Porque quando Boaz surgiu na vida de Ruth, já foi Deus trabalhando na vida delas. Ruth foi uma mulher sábia, né? Ela buscou sabedoria. E Deus viu no coração dela que ela era importante aos seus olhos, porque ela amou a Deus. Ela buscou a esse Deus que Noemi e Boaz todos serviam. E ela passou a ser da terra deles, ela passou a ser descendentes deles. Tanto é que veio filhos depois deles, vieram filhos, descendentes da parte da família de Moabi. Então, a história de Ruth foi uma mulher guerreira, foi uma mulher que lutou, foi uma mulher que correu atrás dos seus objetivos. Mas ela só correu atrás com Deus, porque Deus estava na frente do seu caminho. Era Deus que estava a conduzindo a chegar onde ela chegou. E ela passou a dar descendentes da família do seu marido, né? Que ela era viúva, e ela trouxe os descendentes. Ela continuou a descendência daquele povo. Amém? Vamos dar continuidade aqui lendo o Salmo 91. Amém? E vamos encerrar nossa palavra com uma oração e agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas todos os dias. Acompanhe-me no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Não lhe sucederá nenhum mal, nenhuma praga alguma tocará a nossa tenda, porque aos teus olhos dará ordem ao nosso respeito, para que nos guarde de todos os nossos caminhos e os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão, para que não tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pés o filho, o leãozinho e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei.
saçoá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença hoje para agradecer pelo dia, agradecer por mais o respirar, agradecer, Senhor, meu Deus, por estar com saúde, por os meus filhos estar com saúde, por o Senhor cuidar e dar livramento a todos os meus familiares. Nesse momento eu apresento, Senhor, meu Deus, a cada filhos e filhas suas que aqui se encontram neste canal, os que vão entrar, os que vão ouvir a palavra, os que vão orar o Salmo 91, meu Deus, junto comigo, os que vão orar e interceder pelos seus parentes, filhos e entes queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, entra nas causas dos seus filhos, Senhor, meu Deus, seja elas da justiça, do INSS, alguma causa que esteja na mão de juiz. Nós sabemos que o Senhor é o juiz, o advogado, que o Senhor é o embargador, que o Senhor é e será sempre, Deus, nossa direção. Pai querido, vai levando cura, Pai. Vai curando ossos, peles, sangue, nervos, órgãos. Vai curando, Senhor, meu Deus, a pele dos teus filhos. Vai tirando e arrancando toda potestades e principado dos seus caminhos. Pai, vai tirando toda doença silenciosa, que eles não venham nem ao mesmo, Senhor, meu Deus, a descobrir esse diagnóstico que o Senhor já curou. Deus, entra, Senhor Jesus, com providências nos orfanatos, nos hospitais, nos leitos das UTIs. Entra, Senhor Jesus, com providências nos presídios, Senhor meu Deus. Entra com as providências, Senhor meu Deus, nos asilos. Pai, vai tocando na vida de cada um dos teus filhos, vai entrando no coração deles, vai encaminhando os seus anjos, Pai, para levar a luz e proteção e prosperidade na vida deles, Pai. Nesse momento, Senhor meu Deus, eu venho lhe pedir que o Senhor possa, Senhor meu Deus, me dar condições para estar aqui, Pai, lendo a Tua palavra. Que nós possamos chegar, Senhor meu Deus, a ler toda a Sua palavra e entender, Pai, o que o Senhor quer de nós. Que nós possamos Te buscar, Senhor meu Deus, enquanto nós possamos Te achar. Porque haverá um tempo que nós não Te acharemos, haverá um tempo que oraremos e o Senhor não escutará. Haverá um tempo que pediremos socorro e o Senhor não estará, Senhor meu Deus, à nossa disposição. Então, que nós venhamos, Senhor meu Deus, se voltar para Ti enquanto é tempo, que nós venhamos falar contigo enquanto nós podemos, Pai. Que muitos lugares por aí as pessoas não podem orar, as pessoas não podem ler a Bíblia, as pessoas não podem sequer levar a sua mensagem, Pai. Então, eu te agradeço, Senhor meu Deus, por o Senhor estar nos dando essa oportunidade de levar a palavra, de levar a sua mensagem, a oportunidade daqueles também de ouvir, entender. Que seus filhos venham, Senhor meu Deus, ter sabedoria e discernimento para te entender e te conhecer profundamente, Pai. Entra, Senhor meu Deus, nos lares dos seus filhos. Vai tirando toda repreensão, toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico. Vai tirando todo o câncer, vai tirando toda diabetes, vai arrancando dali de dentro todo o derrame. Vai tirando, Senhor meu Deus, todo o mal que venha a ser lançado na vida dos teus filhos. Repreenda todos os dardos inflamados, todos os laços malignos, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarde a vida de cada filho e filha, guarda a vida dos jovens e das crianças, Pai. Nós sabemos que o Senhor ama as criancinhas, Pai, então que o Senhor possa cuidar delas por nós, Pai. Pai, vai nas escolas, vai nas creches, vai guardando aquelas crianças, vai guardando aqueles jovens, vai guardando aqueles adultos também, Pai, que nós sabemos que muitos estudam à noite, Pai. Vai em cada escola, Senhor, meu Deus, acampando os seus anjos de guerra, Pai, e arrancando de lá de dentro, Senhor, meu Deus, todo o mal, toda morte, todo laço de morte, vai arrancando, Senhor, meu Deus, toda potestade, todo principado, Senhor, meu Deus, do caminho dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus está entregando chaves, Deus está entregando os documentos, Deus está abrindo portas para alguém. Recebe, recebe porque Deus está enviando a cada um dos teus filhos que necessita dessa graça. Amém? Que vocês fiquem na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar e se inscrever nesse canal. Se inscreve, irmãos, para ajudar a irmã Suzana, para que possamos crescer, para que nós possamos levar mais e mais mensagem de Deus, continuar dando continuidade à palavra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.